E se juntam também na internet, não é? Aí agora é outra. E se juntam na internet, nesses celulares que ficam ali por horas e horas, não importa a camada social. Sim, sim. E viram uma outra questão que acaba ficando pesada também, tanto para as famílias quanto para as escolas, não é? E eu fico pensando assim, até que ponto o celular, ou esse tablet, que seja, é uma forma de brincar, é uma ferramenta lúdica e que de repente vai transformar, que não necessariamente acontece positivamente. Então, e essa coisa, os pais e tem alguns professores que acham interessante para a criança dentro da educação infantil, para ela, aquela criança que está mais correndo, que eu acho uma beleza, criança correndo e gritando, eu adoro. Eu entrei na sala, tá gritando, aí eu começo a gritar e correr junto. E aí eu entro numa sintonia com elas. Então, assim, mas às vezes o professor, ele tá ali dentro de um plano de aula, que às vezes aquela criança, para ele deixar como se fosse acalmar aquela criança, ele dá o celular dela para ele. Ou liga a televisão, tem muita creche com televisão na sala de aula. Liga a televisão para ver um determinado conteúdo. E até que ponto, dentro desse direito inegociável que a gente preza, que é a brincadeira, que é o se divertir, mas o se divertir é onde a gente aprende positivamente os valores e esse crescimento e desenvolvimento emocional, até que ponto isso, essa ferramenta, esse celular, esses... Conta pra gente. Eu sempre digo, você Queria te falar, Tânia, restaurante, Tânia Zaguri. Quando a gente chega em restaurante com criança agora, que a gente olha para as mesas, não tem mais uma família conversando, brincando com aquela criança, né? Não. Todo mundo com celular, inclusive as crianças. E o bebezinho com celular. Você já viu bebê com celular na mão? Já vi. Pois é. Então, importante a gente falar sobre isso. Não, com certeza. Eu parto sempre do pressuposto que a gente só pode atuar com o que existe. E hoje isso está existindo. Assim, eu digo assim, nós que somos da era pré-celular, quando não tinha ainda, estamos lidando com uma geração que é a geração que não acredita que não existia celular há 20 anos atrás. Esses que estão com 15, 14... Não entende nem como que era essa vida sem internet. Exatamente. Então, nós vamos ter que encontrar um caminho para isso, né? Eu acho que sempre Aristóteles já dizia, né, que a virtude está no centro. Então, é isso que a gente vai ter que entender. Primeiro, não vai ter criança daqui a mais um pouco sem celular. Por quê? Porque os pais também dessa geração agora, essa geração que está sendo pai e mãe agora, já é uma geração que recebeu muito poucos limites. Então, eles estão acostumados a fazer o que eles querem e o que eles gostam. Então, se o celular dá a eles a oportunidade de ficar vendo o filme predileto enquanto os filhos podem ter 2, 3 ou até 10, cada um com seu celular, está quieto, ele está vendo o filme dele, ele deixa. Eu vou contar para vocês, eu estava vindo de São Paulo, de uma palestra que eu dei. Então, Rio-São Paulo é um voo de 40 minutos, 35 a 40 minutos, rapidíssimo. E aí sentou na poltrona ao lado da minha, assim, eu aqui, ali no meio, que é o corredor, na outra, a criança com a mãe, a mãe com a criança no colo. Era um bebê era 1 ano e pouco, tinha 1 ano e pouco. Então, ainda é um bebê praticamente, né? Bom, eu achei maravilhoso, porque eu fiquei lendo um livro que eu estava vendo o texto, corrigindo não sei o quê, como todos nós, né? Depois, de repente, eu me dei conta de que a criança estava tão quieta, tão compenetrada, tão educada. Eu falei, gente, que criança maravilhosa. Eu fui olhar o que era. Olha, a criança tinha 1 ano e 2 meses, talvez, mas ela sabia tudo de celular. Gente, a coisa mais fofa. Ela com o dedinho lá passando, porque ela já sabia até interpretar qual era o logozinho do programa que ela gostava, do que ela queria jogar. Sabe escolher o que quer ela assistir. Foi realmente um anjo. Né? Enquanto em outras viagens, quando não tinha celular, porque eu já peguei essa época, eu dou palestra há 30 anos. Então, aí às vezes tinha criança que ia chorando do Rio para São Paulo e todo mundo louco para que existisse o celular, porque ia ser maravilhoso. Então, na verdade, estou brincando, né? Nós estamos aqui no brincar. Sim. Mas eu, falando sério, eu acho que é uma coisa que está, inclusive, começando a preocupar as autoridades de saúde. Isso. Porque, do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista de estarem surgindo
novas patologias ligadas a esse desencontro, porque você se encontra com o teu celular, mas não se encontra com mais ninguém, né? Então, é uma tristeza a gente ver. E eu acho que para solucionar isso, ou pelo menos para apontar um caminho, eu chamo o Aristóteles, meu Deus, de séculos e séculos atrás, para nos dizer: a justiça e a virtude está no meio. É o equilíbrio. Então, você pode, e até é bom, né? Sim. É salutar, porque as crianças aprendem muito na web, aprendem. Sim. Mas você tem que supervisionar. Você tem que dar o limite. Enquanto ele tiver tanto... Por isso que eu botei mais um capítulo aqui nesse livro, que é das mídias. É fundamental. Por idade. A criança, até tal idade, não pode ter nada de telinha. Isso dito por pediatra. Não é por mim, educadora, nem por você, nem por você. É pelos médicos. Então, o pai e a mãe que querem bem aos filhos não podem dar. E depois, aí, você dando conscientemente, conscienciosamente, você vai dar por um tempo delimitado dentro do que não faça mal para o seu filho. Não pensa só no seu bem, pensa no bem do seu filho. E dentro do possível, oportunizar outras experiências para essa criança. A gente já falou aqui no início das dificuldades de cada família, de cada classe social, mas essa criança precisa desse brincar ao ar livre, desse brincar em grupo, não é? É por isso que eu estou falando do meio. Então, em vez de ele encontrar esse equilíbrio. 2 horas por dia no celular, você pode deixar ele ficar 15 minutos por dia, o dia inteiro, durante né? o dia de semana, quando ele é pequeno, e no outro tempo ele vai ter que ir pro playground. Olha só que castigo. Antigamente era, né? Antigamente era assim. Agora é um castigo ir pro playground, porque vai deixar ou o computador ou o celular. Então, é muito importante a gente estar aqui brincando, como o logo do programa, mas a gente precisa entender que nós estamos num momento limítrofe em que a gente está... Ou a gente vai caminhar de uma maneira positiva, de uma forma que isso possa ser muito bom para o desenvolvimento das crianças, da leitura, porque acaba estimulando, né? Mas não pode ser demais, né? O velho ditado... É isso. Sensacional. Tudo que é demais enjoa. Tudo que é demais dá dor de barriga. Dá problema, né?